Olá, meus queridos, estamos mais uma vez aqui juntos para refletirmos acerca da Palavra de Deus. E hoje pensaremos em Efésios capítulo 6, versos de 10 a 18, que diz assim: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nossos olhos mortais não conseguem ver o mundo que está ao nosso redor. Não me refiro aqui a uma metáfora da vida ou dos desafios que nos cercam, mas do mundo espiritual no qual nós estamos inseridos, mas nós não enxergamos. Quando o rei da Síria mandou seu exército para capturar o profeta Eliseu, Geazi, o moço que estava com ele, ficou com medo. E o que ocorreu é narrado assim. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. 2 Reis, capítulo 6, versos de 15 a 17. Pedro nos diz que o diabo está ao nosso redor como um leão, rugindo e tentando nos devorar. 1 Pedro 5:8. Paulo nos diz também que ele se disfarça como anjo de luz para nos enganar. 2 Coríntios 11:14. Nós não vemos, mas o mundo espiritual é ativo e está em movimento, e nós somos participantes dele. Porém, à primeira vista, nós estamos numa grande desvantagem, porque eles podem nos ver, esses seres celestiais e seres infernais, que estão no ar, nessa dimensão celestial que nossos olhos não alcançam, mas nós não os vemos. Por isso, esse alerta de Paulo é tão importante. A vida nos é difícil, nossos problemas nos exaurem, mas o foco real da nossa batalha é uma luta que não conseguimos enxergar, e por isso é tão fácil perdermos tempo com coisas que não deveríamos dar tanta importância. Assim, eu quero destacar algumas reflexões acerca desse texto de Efésios que eu li. A primeira coisa que eu quero destacar é que não temos força alguma, não temos nada em nós que nos defenda. Efésios 6, 10 e 11 que lemos diz: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A orientação de Paulo é clara. Se fortaleçam no Senhor e na força do poder dele. Nenhum poder humano é suficiente quando se trata do mundo espiritual. Mateus 8, de 5 a 13, nos narra essa história. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o Senhor respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso,
Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei tal fé como essa. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Aquele centurião entendeu isso. Entendeu que ele tinha muito poder, mas diante do poder de Jesus, o dele não era nada. É preciso reconhecer isso. Quando se trata do mundo espiritual, quando se trata de vida ou morte, quando se trata daquilo que no final é o que realmente importa, seu conhecimento, qualquer que seja, até mesmo o conhecimento bíblico, não te dá poder algum. Seu dinheiro, seu status, seu cargo, sua função, seus bens, sua influência podem até ser úteis em meio a essa sociedade perversa e corrupta que vivemos, mas diante de Deus é absolutamente nada. Em Lucas 12, 19, verso 20, Jesus conta a história de um homem que depositou toda a sua confiança nos seus bens e na força do seu trabalho. Um homem rico, poderoso, que ao ver o tamanho dos seus bens e por consequência da sua influência, disse para si mesmo: direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Lucas capítulo 12, versos 19 e 20. É nesse tipo de pensamento, quando achamos que somos alguma coisa, que podemos nos garantir em nós mesmos, ou no que temos, ou em algo que conquistamos, é aí que o diabo arma sua cilada contra nós. Devemos ficar atentos e nunca nos esquecer do aviso de Paulo: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo já está derrotado. O diabo não tem poder algum diante de Deus. A palavra nos diz que o diabo sabe que Deus existe e estremece. E junto com ele, todo o inferno. Mas não podemos dar lugar ao diabo. Não podemos dar brecha. E devemos sempre nos lembrar desse aviso de Paulo: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. Mas seguindo o texto, a segunda coisa que quero destacar é que nós devemos lutar contra os inimigos certos. Diz-nos assim o texto no verso 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra as pessoas, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Parece fora de lugar falarmos de perdão no meio de um texto sobre batalha espiritual. Mas o tempo que nós perdemos sempre que escolhemos odiar ao invés de perdoar, guardar rancor ao invés de perdoar, não avançar ao invés de perdoar, não virar a página ao invés de perdoar, é tempo que estamos perdendo nessa guerra espiritual na nossa própria vida. Mais do que perder tempo, nós acabamos por mirar no inimigo errado. Veja, isso não quer dizer que quando alguém comete algum erro, essa pessoa não é culpada. Não estou dizendo que alguém pode fazer algo muito errado e aí então colocar a culpa no diabo e daí dizer: ah, tá ok, agora tá tudo explicado. Não é isso que eu estou dizendo. A questão aqui é que ao não perdoar, nossas mágoas e rancores nos amarram de tal forma, nos fazem tão mal, que nos afastam de Deus. Nos afastam tanto de Deus que ficamos prejudicados nessa batalha espiritual. Perdoar é bom para quem é alvo do perdão, porém é muito melhor para quem perdoa. Perdoar não significa esquecer, mas sim lembrar do ocorrido e permanecer em paz com o outro e consigo mesmo. Ao perdoar, é possível livrar-se do sentimento de amargura que pode nos aprisionar em torno de uma memória negativa. Para desenvolver o perdão, é preciso que, ainda que a lembrança do ato passado torne a visitar os pensamentos, ela não afete o nosso presente nem abale a nossa paz. Sem isso,
Uma pessoa que não perdoa se mantém estagnada, impedida de realizar uma simples interação por conta de um sentimento ruim. Ainda que a injustiça sofrida tenha sido grande, ela não deve nos contaminar por completo. Perdoar é preciso. Perdoar faz parte da batalha espiritual. Trata-se de um grande desafio de maturidade e experiência. Sentimentos como a mágoa e o ressentimento são cansativos, tanto mentalmente quanto fisicamente, levando o ser humano à insônia, ao estresse e à depressão. Por isso que perdoar faz bem a você mesmo. Você deixa de se concentrar excessivamente em suas mágoas e consegue focar mais em coisas positivas para si. Por isso que perdoar tira um peso das suas costas. Você acaba com o estresse gerado pela ofensa de outra pessoa. Perdoar oferece uma visão correta dos acontecimentos. Você analisa os fatos com olhos limpos, sem ódio e sem imaturidade. Perdoar dá a chance de viver novas possibilidades. Você se sente mais livre para abraçar o mundo e viver sem medo de confiar nos outros novamente. E principalmente, perdoar é a vontade de Deus para nós. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, de 12 a 14. E por fim, a terceira e última coisa que quero destacar é que a nossa batalha espiritual só terá fim quando nossa vida aqui findar. Diz lá no verso 13 do capítulo 6 de Efésios: por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nossa vida, até o final, estará no meio dessa batalha. Quando achamos que uma batalha terminou, outra já vem em seguida. Por isso, o alerta do apóstolo: depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Então, para permanecermos inabaláveis, Paulo nos dá algumas dicas, Paulo nos dá algumas orientações. Devemos nos cingir com a verdade e vestir a couraça da justiça, verso 14. Ou seja, proteger o tronco, onde fica o coração. Se no nosso coração houver verdade e justiça, não seremos atingidos. Ficaremos em paz, pois ninguém poderá nos acusar. E se ainda assim houver um falso acusador, ele será vencido pela verdade e pela justiça. Paulo diz ainda mais: temos que ter os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, no verso 15. Ou seja, andar pelo Evangelho, andar pela graça, manifestar a transformação que Jesus fez e faz em nós, amar a Deus sobre todas as coisas e testemunhar e provar desse amor através do amor ao próximo, com frutos de um arrependimento sincero. Nós também temos que segurar sempre o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Verso 16. O diabo é sujo e se aproveita das nossas dores e fraquezas para nos oprimir, mas se usarmos nossa fé em Jesus como defesa, temos total condições de vencer o mal. Temos ainda também que usar o capacete da salvação, nos lembrando sempre de tudo o que Deus fez e faz por nós. É preciso guardar a nossa mente, nos lembrando de cada experiência que vivemos com o Senhor e também guardar na nossa mente a palavra de Deus, porque diz ali no verso 17 que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então devemos estar sempre apoiados e embasados na palavra de Deus. E por fim, nós devemos orar em todo o tempo no Espírito, sempre vigiando
e suplicando ao Senhor uns pelos outros, como está lá no verso 18. Então, em primeiro lugar, nós devemos nos lembrar que nós não temos força alguma, não temos nada em nós que nos defenda. É no Senhor e somente nele que podemos nos fortalecer. E em segundo lugar, nós devemos lutar contra os inimigos certos. Não perdoar, guardar mágoa, focar o nosso ódio, nosso rancor em pessoas, só trará prejuízos a você na sua vida nessa batalha espiritual. E em terceiro lugar, a nossa batalha espiritual só terá fim quando nossa vida aqui findar. Quando achamos que uma luta terminou, outra já vem em seguida. Por isso, o alerta do apóstolo: depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. E que Deus nos abençoe.